Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Essa é a nossa EBD Online e é um prazer estar com você. Eu sou o pastor Johnny, pastor Wellington. Nós estamos aqui para a gente poder continuar estudando a palavra de Deus. Então é um prazer adentrar na sua casa, é um prazer te servir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O pastor vai se apresentar e a gente vai orar para a gente poder iniciar. Bom dia, gente, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Online. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, continuar nosso tema sobre disciplinas espirituais que nós começamos na outra semana. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, por essa manhã, pela noite de descanso que o Senhor nos deu, Pai. Nesse dia, Senhor, o Senhor possa renovar suas misericórdias sobre nós cada vez mais, nos fortalecer na tua graça e na tua bondade, Pai. Abençoa nossos irmãos, ó Deus, que estão conosco, nos acompanhando nesses vídeos, ó Deus, nessas discussões, nessas conversas, ó Deus, sobre essas questões, sobre a tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê direcionamento, vindo do Senhor, vindo do teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, obrigado pela vida do pastor Johnny, pela minha vida, pela minha família, pela família do pastor Johnny também, pela Janice, ó Deus, continua abençoando esse casal, Pai, no nome do Senhor. Nós somos gratos a Ti, no nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, Senhor. Bom, qual que é o nosso objetivo para a gente poder fazer esse tema específico, que é disciplinas espirituais? Bom, a gente vem falando muito sobre alguns assuntos periféricos, falando sobre a questão do Evangelho de Cristo em si, falando sobre a questão de outros tipos de evangelho que tem sido pregado no Brasil, mas depois nós ficamos com uma necessidade de falar sobre as formas de crescimento em relação ao evangelho que nós conhecemos. E nós chamamos isso de disciplinas espirituais. Por que disciplinas espirituais? É a forma que nós temos de exercitar a nossa fé. Então nós fazemos isso. Alguns teólogos vão acreditar que é através da oração e é através da leitura da Bíblia. Outros vão entender que é através da leitura da Bíblia, da oração e da adoração. Nos círculos mais reformados, eles vão dizer que são os meios de graça. Então são os meios pelos quais o Espírito, a fé, ela é treinada. Mas independente de como seja, nós aqui estamos falando de dois princípios basilares. Independente de cada uma das teorias, os princípios basilares é oração e estudo da palavra de Deus. Então nós falamos na semana retrasada sobre o estudo da palavra de Deus, falamos sobre a importância de ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar e aplicar, falando sobre vários contextos da palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a oração. Para alguns a oração é um mistério, para outras pessoas a oração é um negócio assim de outro mundo, para outras pessoas a oração é simplesmente uma conversa. Mas e aí, o que a Bíblia nos diz sobre a oração, a importância dela? O que é orar muito, o que é orar pouco, o que significa uma oração respondida, o que também significa uma oração talvez que não foi respondida. Seja lá como for, estamos aqui para estudar sobre o contexto da oração. Eu já quero te pedir para que você possa abrir um texto aí para a gente poder apresentar a nosso tema. 1 Tessalonicenses 5, 17. Paulo escrevendo a carta lá para os irmãos de Tessalonicenses, ele já vai ensinar para a gente sobre um princípio muito importante, que ele vai falar sobre a continuidade da oração. Então ele fala, orai sem cessar. Então uma primeira grande coisa para apresentar o tema é que nós entendemos que oração é vida. Oração não é somente um evento. Apesar da gente tratar muitas vezes a oração como se fosse um evento que muitas vezes parece que é desassociado daquilo que fazemos, A gente até ouve algumas pessoas dizerem assim, eu preciso separar um tempo para oração, como se a oração fosse uma coisa que não fosse importante e ela tivesse dificuldade de separar o tempo. Não, nós entendemos que oração é vida. Então nós temos vida de oração. Então, tudo aquilo que nós fazemos por base na oração, que é a nossa comunicação com o Senhor. E aí ele vai fala, no versículo 16 ele fala, regozijai-vos sempre ou alegrai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então,
Nós oramos em tudo aquilo que nós fazemos. Nós oramos para colocar diante do Senhor o anseio do nosso coração. E nós oramos também como forma da gente poder compreender qualquer linguagem de Deus. Não é? A gente não consegue viver uma fé em que não haja diálogo. E a oração é uma oportunidade do diálogo com o Senhor. Então aqui estamos apresentando o tema. Vou passar para o pastor falar um pouquinho para a gente. E depois vamos continuar batendo bola nesse assunto. Fique conosco. Amém. Eu queria só corroborar com isso que o pastor falou, e eu achei aqui uma frase do Spurgeon. Spurgeon é bom, vale a pena anotar. Ele diz assim, ó: devo cuidar, acima de tudo, de cultivar a comunhão com Cristo, pois embora ela não possa jamais ser a base da minha fé, observe, ainda assim, ela será o canal pelo qual a paz irá fluir. O que ele está querendo dizer? Que as nossas disciplinas espirituais, quando o pastor falou aqui daqueles que entendem as disciplinas espirituais como meio de graça, a gente tem que entender o que significa meio de graça aí, né? Não é um meio pelo qual a graça é alcançada, mas um meio pelo qual ela é expressada, né? Porque tem gente que vai acreditar que a oração, a leitura da Bíblia é um meio de alcançar a graça. É uma forma de salvação meritória, né? Exatamente. Quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu me esforçar, quanto mais sacrifício eu fizer nesse sentido, mais eu vou achar graça diante de Deus, mais Deus vai gostar de mim, né? Porque eu faço isso, porque eu me esforço, porque eu oro muito, porque eu leio muito a Bíblia. Então isso vai me dar, como se diz, crédito com Deus, né? E não é bem isso. As disciplinas espirituais, elas são meio de graça no que se refere à expressão daquilo que nós recebemos como graça de Deus. Então, o que Spurgeon está dizendo aqui, quando ele diz, ela jamais pode ser a base da minha paz. Então, orar, ler a Bíblia não é a base da nossa salvação. Elas não são a base daquilo que nos traz paz. Elas são a expressão da nossa paz, da nossa salvação, que é encontrada na pessoa de Jesus, né? E basicamente é isso, né, que a gente precisa entender a respeito não só da oração, como da leitura da Bíblia que o pastor expôs para nós no nosso último vídeo. E eu queria começar, né, eu fiz algumas anotações de algumas expressões, vamos dizer assim, e aí nós vamos discutindo e conversando a respeito dessas expressões. Pensa, pessoal! Eu quase escrevi um livro sobre isso. Mas vamos lá. Não pense na oração como uma obrigação, mas como um prazer. Primeiro ponto. O pastor falou aqui muito bem. Se a gente pensar que a oração é uma coisa que eu preciso fazer, é uma coisa a qual eu preciso me esforçar para fazer, e aí a gente... Lembra da pergunta que eu fiz, né? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Ninguém está satisfeito com a sua vida de oração. Por quê? Porque vida de oração é uma vida de alimento. Foi isso que o pastor falou sobre a Bíblia, e é isso que a gente vai falar também sobre a oração. Parece que nunca há uma suficiência nisso. Exatamente. Né? É igual comer. Você vai almoçar hoje, e amanhã você vai precisar almoçar de novo. Aliás, no primeiro minuto que você terminou de almoçar, você já está usando o que você já comeu e está assim, daqui a pouco eu tenho que comer de novo, por isso que a gente toma café. Então, não que eu concorde com... Tem uma música que você deve conhecer, né, que fala: oração é alimento. Oração não é alimento. Nunca vi o justo sem resposta. Oração não é alimento. Não nesse sentido de que a gente ora e Deus nos alimenta. Não, oração é relacionamento. E relacionar-se com Deus, a gente faz isso todos os dias, né? Assim como a gente se relaciona com as nossas esposas, né? A gente tem que conversar com elas todo dia, a gente tem que relacionar com elas todo dia, tem que, né, sentar para resolver os problemas, tem que discutir sobre as questões da vida, da casa, etc. É um relacionamento diário. Todo dia. Todo dia. Né? É um relacionamento também com Deus. Então, quando a gente coloca a oração como se ela fosse uma obrigação, a gente tira o prazer da oração e acaba colocando ela como uma coisa que nos é obrigada a fazer. Eu tenho que orar mais porque o meu pastor falou que eu preciso orar. Eu tenho que orar mais porque eu preciso alcançar
o objetivo X da minha vida, então se eu não orar, eu não vou alcançar. Então, para alcançar o objetivo X, eu preciso orar mais. Então, a oração ela vira um instrumento de troca, ela se transforma numa obrigação ou numa coisa que eu preciso cumprir para poder receber aquilo que eu espero. E não é assim. A Bíblia vai nos ensinar que a oração deve ser um prazer, o relacionamento com Deus deve ser um prazer. A gente tem que encontrar prazer em Deus. E para basilar isso biblicamente, vamos dizer assim, vamos em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou ler de novo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse contexto? Está dizendo que nós precisamos nos alegrar, né? Os irmãos lá na igreja de Filipos precisavam alegrar ou encontrar a paz, a alegria, a tranquilidade, a completude deles no Senhor. E não nas circunstâncias da vida. É o que muitas vezes a gente faz. A gente quer encontrar nossa paz, nossa alegria, nossa satisfação nas coisas que vão acontecendo na nossa vida no dia a dia. Nas circunstâncias, nas conquistas que a gente vai almejando e alcançando. Então a gente deposita a nossa paz, nossa confiança, nossa completude naquilo que acontece. E quando não acontece, aí a gente se frustra. Aí a gente não tem alegria. O que Paulo está querendo ensinar para nós aqui é que se a nossa alegria estiver no Senhor, se a nossa alegria for o Senhor antes de tudo, então a gente não vai se frustrar. A gente não vai ter decepções. Porque nunca vai nos ser tirado o motivo da alegria. Então isso serve e se aplica também para a oração. Porque se a nossa alegria, no momento de orar, no ato de orar, estiver no fato de estarmos orando, no fato de estarmos nos relacionando com Deus, então não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. E aí a gente volta lá para o texto que o pastor citou, orar sem cessar. O que está querendo dizer com orar sem cessar? É óbvio que ele não está dizendo que a gente tem que ficar 24 horas de joelho. E é muito complicado a gente ler aquele primeiro texto e entender que não é aquilo, né? Uhum. Então, obviamente ele não está dizendo que a gente tem que ficar 24 horas de joelho orando, né? Contristado aqui, orando. Não é isso. Orar sem cessar é o que o pastor falou. É uma vida de oração. É um relacionamento com Deus baseado numa comunicação direta, numa comunicação constante, né, com Deus. E isso vai produzir alegria para nós. Isso vai produzir satisfação para nós. Né? Salmo 1, versículo 2, também vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Salmo 1, versículo 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo ele vai servir tanto novamente para o que o pastor falou sobre leitura da Bíblia, compreensão da Bíblia, aplicação da Bíblia, como também para a oração. Por quê? Ele novamente vai dizer o que Paulo está dizendo lá em Filipenses. O seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o prazer daquele que busca a Deus, né? E aqui no Salmo 1 ele está discorrendo sobre o bem-aventurado, né? Aquele que é feliz, aquele que encontra paz, que encontra alegria, que encontra satisfação em Deus. Então ele está discorrendo sobre as características dessa pessoa. E uma dessas características é essa. Ele encontra o seu prazer no Senhor. O seu prazer não está nas coisas exteriores, mas no Senhor. E o Senhor está onde? Não está também no exterior da pessoa. Ele está no interior. Por isso a oração é um exercício espiritual. Não é um exercício físico. Não é a oração mais poderosa, a oração mais eficaz, não é aquela que eu faço de joelhos. Muita gente... uma música assim, de joelho é melhor. Então assim, muitas pessoas vão construir muita ideia, muita percepção equivocada sobre a oração nesse sentido,
por relacionar a oração com um exercício muito mais físico e mecânico do que orgânico. É como se o corpo se curvasse, mas o coração fosse incontinente, o coração não se curvasse. E assim, eu conheço com muita propriedade esse tipo de assertividade, porque eu cresci ouvindo isso. Eu até cresci, o pessoal falando que nos monastérios e alguns lugares onde que eram igrejas cristãs, igrejas católicas, eles colocavam o pessoal ajoelhado no milho, cara, para poder fazer como se fosse uma penitência. Então a oração acaba se transformando numa coisa que não gera prazer, né? E parece que o autoflagelo, né, uma forma de se autoflagelar, seria uma espécie de troca com Deus ou de um prazer, principalmente daquele que é masoquista, né? Que é quem gosta do sofrimento. Então assim, a gente acaba subvertendo os valores. Então a oração deixa de ser uma forma de se deleitar com o Senhor para ser uma forma da gente ter recurso, vamos dizer, contra Ele. Né? Então algumas pessoas usam a oração como recurso contra Ele. Outro dia eu ouvi um irmão falando assim: olha, Deus está abençoando a sua vida porque eu tô orando por você. Aí eu, não, obrigado por você estar orando, mas tipo assim, se você parar de orar, outras pessoas vão estar orando. Então assim, ele condicionou. E se ninguém orar, e se Deus ninguém quiser orar, fazer, Deus quiser fazer, ele vai fazer. Então assim, ele condicionou o sucesso de alguém, e até citou também minha vida, por causa da oração dele. Eu fiquei pensando assim, é até uma forma da gente pecar usando uma coisa boa, usando um recurso que nós temos, né, de nosso relacionamento com Deus. Então a oração, ela nunca deve ser um recurso farisaico. Porque quando ela vira um recurso farisaico, esse tipo de oração nos afasta de Deus. Provérbios, aí eu vou só citar já de uma vez, que depois não tem que citar mais, o Provérbios 28:9 fala que para quem não corrige seu pecado, as orações são detestáveis. Então é o contrário, né? Ao invés dessa oração me aproximar de Deus, essa oração vai gerando repulsa nele. E isso me fez lembrar de Isaías, não vou me lembrar o texto especificamente, mas naquela ocasião em que Deus fala com o povo, não sei se é Isaías capítulo 2, mas Deus fala com o povo, olha, já não aguento mais, já não suporto mais os seus sacrifícios, as suas orações. Por quê? Porque o coração do povo não estava em Deus. Suas mãos estão manchadas de sangue. Exatamente. Eles estavam orando, eles estavam cumprindo os mandamentos, eles estavam fazendo o sacrifício, mas o coração não estava em Deus. Essa a ideia que o pastor está dizendo. Não é apenas cumprir o ritual, não é apenas, eu vou me ajoelhar e vou contristar e vou fazer oração a Deus. Não, meu coração precisa estar sendo direcionado para Deus. Eu preciso fazer isso com intenção de que realmente eu me prostre diante de Deus, né, com o coração aberto para que Deus ministre a mim aquilo que Ele quer ministrar. Né? E não que eu transforme a oração exatamente no que o pastor falou, num ritual de troca com Deus, que era o que muitas vezes os povos ali vizinhos do povo de Israel faziam. Né? Eles oravam, eles se autoflagelavam para receber o favor dos deuses deles. E Deus vai mostrar para o povo de Israel, olha, não é assim que funciona comigo. Né? Não é esse o meu processo. Eles funcionam assim, mas comigo não é assim. Né? E para encerrar esse ponto aqui, Salmo 104, versículo 34. Salmo 104, 34. Pode ler para nós, pastor? A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Eu vou ler na minha versão também. Tá. Porque a sua é diferente da minha. Mas seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Pode falar que um trem aqui bacana. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Mais uma vez uma expressão que denota alegria na pessoa de Deus. E o salmista ainda diz, seja-lhe agradável a minha meditação, ou seja, que Deus também encontre prazer nessa relação nossa. Então é uma relação de prazer, tanto de Deus em nos ouvir, quanto nossa de falar com Deus. É uma relação prazerosa.
Não é Deus lá vem esse povo de novo enchendo a paciência, né? Igual tem gente que fala assim, não ora por causa disso não, que você vai incomodar Deus com isso, né? Outros, por outro lado, não incomoda Deus com a sua oração, né? Insiste e incomoda o Senhor com a sua oração, como se Deus estivesse lá, não quero ouvir a oração de ninguém hoje não. Se vocês orar mais 5 minutos, eu respondo. Então assim, a gente transforma a oração numa troca, num ritual, numa coisa, né, que não é a realidade. Né? A oração, uma relação nossa com Deus, relação essa que precisa ser prazerosa para nós, precisa ser prazerosa para Deus, né? E é prazerosa para Deus. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele anseia por nos ouvir. Sim. Né? Nós temos um teólogo norte-americano chamado John Piper. Ele é bem conhecido, né? E ele é desses teólogos modernos, né? Justamente da era moderna mesmo, ele já está mais velho. E ele tem uma temática muito interessante, que ele fala sobre o deleite em Deus e o deleite de Deus. Interessante que ele fala que o deleite de Deus passa também por nós deleitarmos dele. Ele tem uma frase que diz assim: Deus é mais satisfeito em nós enquanto nós nos satisfazemos nele. Deus é mais satisfeito em nós enquanto nos satisfazemos nele. É a ideia do versículo que você leu. Não é? E é interessante que na história da igreja, é só um ponto para a gente poder pensar, muitos grandes teólogos, eles tiveram uma linha assim, muito apurada sobre isso, sabe? Teve um pastor na Alemanha, na década de 1910 para frente, chamado Dietrich Bonhoeffer, nossa, nome difícil parece. Ele fez história na Alemanha, por quê? Porque a igreja alemã estava se misturando com o liberalismo teológico, e lá foi muito forte, tanto é que os maiores teólogos liberais nós temos lá e nos Estados Unidos. E aí ele estudou numa instituição de liberalismo teológico, mas ele não abriu mão das suas convicções, e principalmente convicções principais basilares, né, que era sobre a questão do entendimento sobre a oração e da leitura da palavra. E ele ficou assim tentando combater aquela escola do liberalismo alemão, teológico. Ele começou a escrever vários livros falando sobre o discipulado cristão e tal, falando sobre o poder da oração. E chegou num ponto de que quando o nazismo começa na Alemanha, ele começa um grande ministério, né, de intercessão, de discipulado, para ensinar os cristãos a como lidarem com o nazismo, porque o nazismo era uma ofensa presente, né? E a maior parte da igreja da Alemanha começou a concordar com as proposições do nazismo. Aquela ideia do Führer, né, que era do Senhor, né, deixou de ser Cristo para ser o Hitler. E aí ele começou a combater. Aí a forma que ele tinha que combater era aprofundar ao máximo no estudo da Escritura e na oração, porque aí as pessoas teriam entendimento sobre quem tivesse falado. Ele foi assassinado, o Bonhoeffer, mas ele deixou um legado assim, muito grande na história da igreja alemã, tanto que a igreja, né, que ele ajudou a trabalhar, uma igreja um pouco diferente, foi chamada de igreja confessante. Então essa igreja confessante, qual que era o rumo dela? Era isso, era experimentar, ou era deleitar-se no Senhor. E aí eles tinham muita dificuldade com aquilo que era o governo humano, não que não obedeciam, mas no contexto alemão era muito diferente. E essa ideia, né, que ele desenvolveu foi muito baseada nas obras de Jonathan Edwards, que é teólogo americano acho que século XVII, se não estou enganado. E o Jonathan Edwards também tinha essa pegada, tipo, vamos nos satisfazer o máximo possível no Senhor. Ele deixou um legado disso, né, deixou pregações escritas e tal. Então essa questão mesmo de relacionamento com Deus, ela motivaram gerações. Então, se a gente faz tudo, né, tudo o que manda o figurino cristão, e a gente não tem relacionamento com o Senhor, né, a ponto de isso se transformar numa amizade, nós estamos no trilho errado. No trilho errado. Então, muito mais do que aquilo que Deus ele pode nos dar, muito mais das posições que Ele vai nos levar, porque Ele leva mesmo, é a presença manifesta dele, né, e a gente extraindo prazer disso. Tem o Trazendo a Arca, aquele cantor Davi Sasser, ele canta, né, acho muito legal essa música dele, que ele fala assim, mais do que o que podes me dar, eu quero é a sua presença. Então, sem a presença do Senhor, ou sem esse relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que Ele nos dá é eternamente descartável. Então, essa é a contribuição que Ele traz para nós, a contribuição de Jonathan Edwards. E hoje, né, modernamente, quem quiser procura um pouco da obra de John Piper, que vai expressar um pouco isso.
Muito bom. Outro ponto agora. Jesus ensinou que nós não deveríamos ser hipócritas na oração. Como é que nós podemos ser hipócritas nas nossas orações? Vamos lá, Mateus 6, versículo 5. Mateus 6,5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então o que Jesus está ensinando para nós aqui? Oração também não é uma forma de nós alcançarmos reconhecimento de outras pessoas porque estamos orando. Mesmo aquele fulano, pastor, que ora tão bonito. Tem gente que é assim, né? Eu já ouvi, por exemplo, falar, meu fulano ora tão bonito, eu queria orar igual fulano. Eu falei, mas você não é fulano. Você é você não tem que orar igual fulano. Né? Você tem que orar do jeito que você tem que orar. Como é que você conversa com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? É dessa forma que você vai conversar com Deus. Deus não está querendo que você se vista e seja um personagem na hora de orar. Eu até anotei aqui, a palavra hipócrita no texto lá original de Mateus é upócrites, que é derivado de upokrinai, upokrinomai, né, na verdade. Que significa, no contexto, alguém que interpreta ou personifica um personagem. É um ator. Transveste, né? Ele se transveste, ele interpreta um personagem. Então o que Jesus está dizendo? Olha, não interprete um personagem na hora que você for orar. Não se transforme numa coisa que você não é no seu dia a dia. E engraçado que isso é coisa assim, muito próxima da gente, né? Demais. Eu li um livro de Lutero, e Lutero pregava, na época dele, contra a tal da simonia. O que é simonia? Simonia era quando o fulano ele ia para poder fazer... Eles eram monges, né? Eles iam para fazer a missa lá e tal, e o fulano ele mudava, ele impostava a voz de um jeito que ele gerava temor e terror em quem ouvia. A gente vê hoje no Brasil, né? Quando o fulano tá conversando aqui, tá na oração, Senhor Jesus. Exatamente. Ó Deus! Aí, assim, é como se fosse uma esquizofrenia, entendeu? Tipo, parece que é outro personagem. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo. É alguém que usa da oração para impostar a voz, para parecer para quem está ouvindo a sua oração que ele tem algum poder, que ele tem alguma coisa especial, que a oração em si é alguma coisa especial. Ou seja, está representando um papel daquilo que ele não é. Por quê? Por que ele não é aquilo? Porque quando ele está conversando normal, ele não fala daquele jeito. Quando você vai chamar a atenção do seu filho, meu filho, em nome de Jesus. E eu falo assim, pai, por que você está fazendo isso? Pois é. Quando você vai conversar com sua esposa, você não fala, minha querida esposa imaculada. Você não fala isso. Você fala normal. Então por que na hora que você vai falar com Deus, porque tem pessoas ouvindo, porque você está num ambiente religioso, você tem que mudar e impostar sua voz? É o que Jesus está dizendo aqui, não sejam hipócritas. Vocês estão representando um papel que vocês não são. E isso, como o pastor falou, é muito, 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 muito comum hoje em dia. E isso está atrelado a crenças, a entendimento, sincretismo religioso, misturado com um monte de outras coisas que não tem nada a ver com a vida de oração que Jesus exige de nós. E Jesus ainda vai dizer no texto aqui, quem age dessa maneira já alcançou o seu objetivo. Já recebeu aquilo que queria. Por quê? Porque se você está querendo atenção, porque se você está querendo reconhecimento das outras pessoas que estão te ouvindo, então isso aí você já tem, porque as pessoas estão te ouvindo, as pessoas te reconhecem, aplaudem a sua oração, então é tudo isso que você vai receber, mais nada. Então o que Jesus está ensinando é que se a busca de um hábito de oração ou de um exercício de oração é em reconhecimento de outros,
de outras pessoas, ou da igreja, de quem quer que seja, e não a simples modo de dizer, né? A simples ação de orar e de ter prazer em falar com Deus, né? Então você se tornou um hipócrita. Né? Então é isso que Jesus está ensinando ali. Versos 7 e 8 também de Mateus vai dizer o seguinte para nós. Mateus 6, versos 7 e 8. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Outro aspecto dentro disso aí é o quê? Há nesses dois versículos, né, princípios muito importantes. Que princípios são esses? Vãs repetições não tornam as nossas orações mais eficazes. O que eu estou querendo dizer com isso? E o que Jesus está querendo dizer com isso? Não só nós, né? Não é porque você repete uma coisa muitas vezes que Deus vai falar assim, nossa, já estou cansado de ouvir o pastor John falar sobre isso. Nosso pastor John já está me incomodando já com essa oração, vou responder ele, porque não aguento mais. É isso que Jesus está dizendo. Não é por falar muito que nós seremos ouvidos. Não é a repetição daquilo que a gente está falando que nós seremos ouvidos. E também não é a repetição de uma oração decorada ou de uma, como é que eu vou dizer? De uma oração que funciona, que você tem que falar essas palavrinhas aqui, essas palavrinhas mágicas, você vai usar essas palavrinhas mágicas e Deus vai te atender. A confissão positiva, no que diz respeito à vocalização, ela prega muito isso, né? Ela prega muito palavras que por si só têm uma autoridade específica. Uhum. E eu lembro de uma pessoa que logo no começo do meu ministério, eu achei muito estranho, falou assim, pastor, você podia escrever essa oração para mim? Aí eu, como que eu vou escrever uma oração para você? Não, pastor, mas é só você lembrar do que você falou, eu vou escrever. Eu falei, mas para que você quer? É porque eu quero orar isso aí todo dia. Eu falei, justamente por isso que eu não vou escrever. É justamente por isso, porque é isso, a oração, ela é uma manifestação de um coração. É uma manifestação de um coração. E quando a oração se transforma numa repetição, ela se transforma na chamada ladainha, né? Ladainha. E é isso, é como se fosse uma repetição sem nexo, sem gênero. Uhum. Não tem vida naquilo, não tem vida. Sim. Então, tudo que nós fizemos também, sabe? Até mesmo a forma como a gente canta as músicas. A gente canta as músicas, você pode cantar a música lá que o fulano fez e é uma música repetida na comunidade. Mas é porque enquanto nós estamos cantando, as pessoas ouvem as músicas. Mas Deus, ele tem compromisso com o coração que executa. Uhum. Então, o coração de quem executa é um coração específico naquele dia. Então, a gente precisa pensar na forma com que nós estamos oferecendo para o Senhor aquilo que nós estamos oferecendo. E a oração é uma oportunidade, porque o nosso coração nunca é o mesmo todos os dias, senão a gente seria Deus. Então, é isso, a oração é isso, é a forma de expressar a latência do nosso coração naquele dia, naquele momento Sim. específico. E é aí que é a essência do relacionamento. Eu vi um filme que a menina chegou pra mãe, né? A mãe dela era muito difícil. Pensa uma mãe muito difícil, muito difícil. E a mãe dela parece que o marido tinha falecido e tal, e aí ela tava namorando de novo. Aí ela não conseguia se abrir com esse novo namorado, de jeito nenhum. Aí a filha chegou pra ela e falou assim, mãe, sabe qual é o segredo de ter um relacionamento? Aí ela, qual filha? Ela, ter um relacionamento. Tipo assim, você tem que se abrir, você tem que falar, você tem que colocar o que tá acontecendo. Mas ela, mas eu tenho medo de ser mal interpretada. Aí ela, você não está num relacionamento para ter medo de ser mal interpretada. Se é um relacionamento, pode acontecer de tudo. Então é por isso que a gente se entrega. Então muitas vezes, em relação ao Senhor, a gente fica jogando com Ele, entendeu? Uhum. Querendo que ele adivinhe o que a gente quer falar, mesmo que Ele já saiba. Mas é como se a gente não tratasse o Senhor como Deus e Pai, como pessoa. Como pessoa, né? E quiséssemos que eles fossem qualquer outra entidade. Não funciona. Uhum. Essa questão é muito importante e muita gente tem dúvida a respeito disso.
Uma vez, ensinando sobre isso na igreja, uma irmã depois do culto me perguntou... Achei que você ia falar assim, professor do seminário. Não. Uma irmã chegou para mim depois do culto uma vez e perguntou: pastor, então quer dizer que eu não posso orar mais de uma vez por um motivo de oração? Não, já que Jesus está falando de vãs repetições. Eu falei: não é isso. Se você tem uma questão que incomoda o seu coração, se você tem um problema, uma situação que você quer colocar diante de Deus, e isso realmente está trazendo angústia para o seu coração, e você vai orar sobre essa questão mais de uma vez, não é isso que Jesus está falando. O que ele está falando é de vãs repetições, de uma repetição mesmo categórica e sistemática da mesma coisa, como se o ato de repetir fosse proporcionar resultado. Agora, se você tem algo no seu coração, e hoje, por exemplo, eu estou com uma angústia qualquer sobre qualquer coisa na minha vida e eu oro hoje. E amanhã eu vou orar novamente pela mesma coisa. É óbvio que eu não vou usar as mesmas palavras, porque como o pastor falou, o meu coração hoje não é o meu coração ontem. A maneira como eu converso, como eu falo hoje, como eu sinto hoje, não é a maneira como eu senti amanhã. Ontem ou amanhã. Então, esse é um outro aspecto. Né? Então, ele não está falando que a gente não pode pedir ou orar várias vezes por uma mesma causa. Não é isso. Está dizendo que nós não devemos ser repetitivos, não devemos usar das vãs repetições, ou seja, aquela repetição sistemática e intencional de repetir e de repetir e de repetir, pensando ou esperando que essa repetição vai proporcionar o resultado que eu espero. Né? É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus não está dizendo também, né, que nós não podemos expressar as nossas necessidades. Porque tem gente que vai falar assim: não, você tem que orar. Quando você for orar, pastor, você tem que falar assim: Senhor, faça a sua vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Jesus não está dizendo que a gente não pode expressar nossas emoções. Muito pelo contrário. Se você quer X, fala para Deus: eu quero X, Senhor. O meu coração, ele deseja X. Mas eu me submeto à vontade do Senhor. Aí é outra história. Porque tem gente que vai dizer assim: não, você não pode falar o que você quer. Você tem que falar aquilo que Deus quer. Jesus não fez isso. Jesus, sempre o que ele diz? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está expressando o desejo do coração dele. O Jesus humano que tinha medo, que tinha fome, que tinha cansaço, que via e que já sabia o que ia passar na cruz, ele está angustiado. Então ele expressa a angústia do coração dele. E qual que é a angústia do coração dele? Eu não quero passar por isso. Eu sei o que vem aí na frente, mas eu não quero... o meu coração, a minha carne, não está feliz em saber que vou passar por tudo isso. Então Jesus expressa aquilo que está no coração dele. Mas na oração dele ele faz: no entanto, seja a sua vontade. Ou seja, ele está expressando a vontade dele, mas ele está ao mesmo tempo submisso à vontade de Deus. Esse é o segredo. É a gente expressar aquilo que nos aflige, porque se eu oro e não expresso aquilo que está no meu coração, eu não orei. Se eu levei a minha voz a Deus, se eu levei meu pensamento a Deus para orar, para conversar com Deus, para falar com Deus sobre algo que me aflige, e eu não falo aquilo que me aflige, então eu não orei. E aí eu tenho que concordar com quem diz de que quando a gente fala, né, a gente está expressando esses fantasmas nossos, né, coisas nossas, e a gente consegue lidar com eles. Né? Quantas vezes que, por exemplo, e a gente tem esse princípio com pessoas e a gente muitas vezes não consegue aplicar esse princípio falando da pessoa de Deus. Porque quando a gente está muito carregado, você vai conversar com alguém e você fala assim: nossa, eu preciso desabafar. Aí quem quer desabafar, ele não quer saber o que o outro tem para falar, não. Lógico, ele vai ouvir. Mas quem vai desabafar é isso, eu que vou... Eu preciso jogar isso pra fora. Então a pessoa vai, coloca. Seja ela ouvindo uma devolutiva, né? Ou não, ela colocou o que estava pra fora. Talvez ela nem resolveu aquilo. Mas o fato dela ter lidado com aquilo, ela pega aquela angústia, aquela ansiedade e ela lança. Então pelo menos ela tem alívio.
Só que a diferença é que aí um princípio lá de Filipenses 4,6, quando fala sobre a questão de lançar, né, a ansiedade sobre o Senhor, lá fala porque tem que cuidar de vós. Então é diferente, porque se você lança a sua ansiedade por algum ser humano, vai ter área que ele vai poder fazer nada por você, nada. Isso a gente conhece experiência própria, né? A gente pastoreia e você fica assim, Deus, eu queria poder ajudar mais e não dá, essa santa indignação não dá para fazer, mas quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor tem cuidado, o verbo ali é presente, ele tem cuidado e ele vai continuar, sabe, cuidando. Então, o problema da oração não é o Deus que está faltando. O problema da oração é a gente que não consegue confiar que ele está cuidando, e aí você fala assim, Deus, você sabe que eu estou de boa, né? Não tá de boa nada. Não tá de boa nada. Aí não coloca e tal. E eu também partilho do princípio que muitas vezes, né, já que a oração é vida, então várias formas de oração nossa é contando com gente de Deus. Né? O princípio de Tiago 5,16, que é confessando as vossas culpas para que sareis, porque a oração do justo pode muito no seu efeito. É contando com gente que você sente que vai, né, te aproximar de Deus e que vai te dar um direcionamento legal e tal. Então, assim, tudo diz respeito a como que a gente lida com esses nossos terrores interiores. E algumas religiões, elas parece que elas fortalecem a ideia do não fale, do guarde. E aí é isso. Aí, ao invés de a gente poder falar e colocar o nosso coração, o nosso sentimento, a gente repete. Então, vira uma coisa etérea, né? Vira uma coisa vazia, uma coisa sem expressão. E por incrível que pareça, o mundo cultua isso. Não sei se você já ouviu a doutora Rosana, esqueci o nome dela agora, mas ela é neurocientista. Não, mas vou ouvir. Ela é neurocientista e é cristã. Ela fala algumas coisas bastante interessantes sobre a oração. E esse Tiago 5,16, né? Confessar vossas culpas uns aos outros para que sareis, ela usa muito, tem uma fala dela que eu ouvi uma vez, ela usa muito esse texto, mostrando como esse exercício nosso de falar, de pôr para fora, de orar, de expressar realmente para Deus as nossas angústias, como que isso é terapeuticamente e comprovadamente, cientificamente curativo. Né? E é exatamente o que o texto bíblico está dizendo. Confesse as vossas culpas, ou seja, fale daquilo que você está sentindo. Põe para fora aquilo que está aí dentro. Eu lembro de você falando que a sua mente seleciona, né? Você fala uma informação aqui, daqui a pouco o professor fala com a cabeça desse tamanho, você tem que selecionar, porque você pensa muita coisa, né? Aí, tipo assim, eu tava vendo que a gente faz isso também, quando a gente coloca uma situação pra fora, porque a gente visualiza ela, igual, eu tava no... Engraçado demais. Eu tava no mercado, eu tô lá vendo lá tô pensando na internet um produto lá e tal, um produto... Eu nem ligava pra esse produto, eu tô lá procurando lá um produto, aí na internet veio assim, compre isso. Aí eu, nossa, eu nunca nem vi isso, mas só que eu gravei o produto, né? Estou indo lá na farmácia lá pra poder comprar uma pomada que eu precisava. O que encontrou na farmácia? É o produto. Primeira vez, eu já fui entrando assim, meu olho já captou, já levou lá no negócio, eu falei, credo, eu entro aqui toda semana, eu não vejo esse negócio e tal. Então a nossa mente seleciona. Então, quando a gente pega, né, um fantasma e a gente isola esse fantasma e coloca ele aqui, é interessante que a nossa mente começa a trabalhar para resolver aquilo. Como ela não consegue resolver aquilo, ela vai ter que depender de alguém maior. Por isso que, infelizmente, um dos viés que nós temos para poder relacionar com o Senhor, infelizmente, né, é essa questão da necessidade. Por isso que o Deus permite que nós sempre tenhamos necessidade para que a gente entenda, né, o valor e o lugar dele, né, o valor. Porque se não for pela necessidade, não há quem busque a Deus, não há quem se arrependa, não há. Então, assim, é importante essa questão, né, de ser curado. E para isso a gente tem que ter a gente tem que ter muita veracidade naquilo que a gente vai colocar. Entendeu? A gente tem que tratar Deus realmente como uma pessoa que se importa com aquilo que a gente sente. E é de fato isso. Eu acho que a gente é enganado pelas nossas emoções quando a gente quer enganar Deus. Uma das coisas que Jesus fala nesse capítulo 6 aqui de Mateus é que o Senhor conhece as nossas necessidades antes que nós as peçamos, antes que nós
falemos. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, né, que eu repito muito essa frase quando eu falo sobre oração, que é: nós não oramos para comunicar a Deus aquilo que nós sentimos, mas para conversar com Deus sobre aquilo que nós sentimos. Porque eu não oro para falar para Deus: olha, Deus, eu acho que o Senhor não está sabendo aí, né, mas está acontecendo isso e isso e isso na minha vida. Então eu estou contando para o Senhor para ver o que o Senhor pode fazer por mim. Não é essa a intenção da oração. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, Ele sabe das suas necessidades antes que vocês peçam. Então eu não vou comunicar a Deus o que eu estou sentindo ou o que eu estou passando. Eu vou conversar com Ele sobre o que está acontecendo. É o que o pastor, que é psicanalista, faz com os seus pacientes. Ele conversa sobre a pergunta que geralmente você deve fazer muito, né? Como você se sente sobre isso? O que te incomoda? Ah, não vou falar, não fala. Exatamente. O que te incomoda? O que você está sentindo a respeito disso que você está vivendo? É essa pergunta de Deus para nós também. E é interessante que tudo aquilo que consegue controlar a gente é o que vem de dentro. É interessante que esse princípio é um princípio, eu vou falar uma palavra até estranha, é um princípio absurdo da Escritura. Quando Deus chega para Caim e fala assim: o teu desejo cumpre a te dominá-lo. Tipo assim, tá, ele tinha uma realidade externa. Aquela realidade externa passa para dentro dele, né? Ele faz um resumo daquilo e ele se relaciona com aquilo dentro dele. E aquilo vai gerando pensamento, vai gerando possibilidades e tal. E Deus falando com ele: olha, cumpre a te dominá-lo. Ele teve a oportunidade de chegar para Deus e falar assim: Deus, eu tô muito mal com meu irmão, eu tô com a raiva dele, eu quero matar ele e tal. Mas ele preferiu falar assim: acaso eu tô com meu irmão? Tipo assim, tô nem com meu irmão não. Se eu quiser, vai lá e procura ele. Ele não tratou daquilo que ele deveria tratar e se transformou numa bomba no coração dele. E Deus deu a ele a oportunidade de fazer isso. Deu a oportunidade de fazer isso. Tipo assim, é o Deus terapeuta, né? Naquele momento fez isso. Tipo assim, fala comigo, meu filho, fala comigo. E ele não quis falar justamente por orgulho. Então uma das coisas que nos impedem de orar certo, né? Se é que a gente tem essa expressão, é orgulho. A gente não coloca porque a gente acha que pode resolver aquilo e pronto. Então a gente só faz uma convenção social com Deus. Deus, estou te comunicando. O pau vai quebrar. Pois é. Amém. Encerramos esse ponto aqui. Vou entrar num outro ponto agora, né? Quanto é muita oração e quanto é pouca oração? Pergunta difícil, rapaz. Nossa. Difícil. Algumas das orações mais significativas da Bíblia não passaram de 30 segundos. Oração de Jabes, 10 segundos. Se for olhar as grandes orações da Bíblia, assim, aquelas orações que fala: nossa, o cara orou ali, Deus, ó, não passa de 30 segundos. E aí vem alguém e fala com você, para o pastor, para você orar, você tem uma vida de oração, você tem que sentar e orar 2 horas direto. Aí você está orando bem. A pergunta, ela é instigativa mesmo. Porque se a gente está partindo do princípio de que oração é uma conversa com Deus, que oração é uma vida com Deus, então não existe tempo. Quantas conversas demoradas, aquela conversa assim, você sentou e ficou ali 1 hora conversando com a sua esposa, você já teve até hoje? É, algumas, mas não tantas, não? Mais de 10? Não. Mais de 10 não. Mais umas 8. Agora com essas pequenas, e que foram necessárias, um monte. É o mesmo princípio. Lembra que nós falamos que oração é relacionamento com Deus? O princípio é o mesmo. A gente não senta, eu principalmente, né? O pastor tem quantos meses de casamento? Fiz 8 meses. 8 meses de casamento. Eu tenho 8 meses, eu tô me sentindo experiente. Eu tenho 22 anos. 22 anos de casamento. Nossa, a gente quase não metade de casamento. A gente não tem conversas demoradas todos os dias. Não tem como. Tem dia que a gente só senta um do lado do outro e assiste uma TV. Troca algumas palavras. Tem dia que não, tem dia que a gente tem que sentar e falar: vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso.
o princípio do relacionamento de verdade, um relacionamento próximo de duas pessoas, é esse. Você não tem problemas para tratar com Deus todos os dias, que vão demandar 1 hora, 2 horas de conversa. Às vezes são conversas pontuais. Às vezes são problemas pontuais que você precisa sentar e resolver. Sim. Uma vez, experiência minha, uma vez eu estava angustiado com uma coisa, e aí eu fiquei tão angustiado, que eu saí assim, e fui parar lá no Parque Municipal de Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. Eu sentei no banquinho lá e eu fiquei lá mais ou menos umas 2 horas, sentado, pensando, e conversando com Deus. Depois daquelas 2 horas, eu levantei, fui para casa e pronto. Retiradas estratégicas. Pois é. Mas eu não fiz isso 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes na minha vida. Foi uma vez que eu precisei fazer isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Que às vezes as pessoas pintam a oração como se a verdadeira vida de oração fosse daquelas pessoas que passam 2, 3, 4 horas direto orando. E se você não faz isso, então você não tem vida de oração. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a gente vê na vida de Jesus. Se o nosso parâmetro é Jesus, você vê isso na vida de Jesus? Você vê alguns momentos pontuais em que o texto bíblico vai dizer que Jesus se retirou para orar. É engraçado que tipo assim, e uma relação quando ela é bem estabelecida, ela é natural e quase que o padrão humano também de ela desaparece, né? Tava conversando com a... Tomara que a Janice não me xingue, né? Tava conversando com a Janice outro dia, né? E eu falei assim, Janice, daqui a pouco eu vou ali na casa do pastor, vou lá rapidão. Aí ela, você não consegue ir lá rapidão, não? Você não consegue ir lá rapidão, não? Vocês começam a conversar e eu não sei que tanto de assunto que vocês têm, que você demora. Eu demoro quando eu vou lá? Você demora. Eu nem fico esperando mais, porque você vai e tal. É relacionamento, alguém tá medindo isso, mas eu não tava medindo. Então, assim, é muito natural, é muito natural. E é esse, o caminho da vida com Deus, né, do discipulado, de reconhecer, né, de honrar o Senhor e de ter prazer nele, é o caminho que a Bíblia nos mostra. Agora, o caminho da religião, ele faz o contrário. Ele quantifica. O caminho da religião, ele faz ranking, né? Faz escala de pessoas que são importantes porque aquela pessoa fala mais com Deus, entendeu? Então, assim, essa codificação, ela demonstra o orgulho dos homens. Tem gente que tem orgulho porque sente que é muito mais próximo de Deus do que os outros. Talvez pela quantidade de tempo que ele separa para ele poder fazer o ritual dele de oração. Ao passo de que outras pessoas, né, não fazem nada sem comunicar ao Senhor com a sua vida. Né? Uma questão muito diferente. Então, sim, relacionamento são 2 corações abertos. Né? Ainda mais no nosso caso, que tipo assim, relacionamento nosso que a gente está falando aqui é de um humano para um superior. Apesar de que nós dois é pessoal, mas ele é superior. Então a gente coloca, né, e a expressão que aparece em Hebreus é cheguemos a confiadamente ao trono. Então a gente coloca com confiança porque, poxa, eu tô falando realmente para quem que pode. Tipo assim, se a resposta realmente, tipo assim, que eu espero não vier do Senhor, eu não preciso esperar nada mais de ninguém. Porque o Senhor vai ter o melhor para nós. Então nós estamos falando para aquele que é absoluto em tudo. Então, essa relação, ela precisa acontecer. E aí eu fico pensando, né? Coisas que a gente geralmente não tem condições de pensar, mas eu fico pensando em como isso deve agradar ao Senhor. Porque o propósito do Senhor, né, em tudo aquilo que nós vivemos, é Ele permitir que o ser humano reconheça a voz dele no coração. Então, assim, igual você saiu lá, você foi no mercado municipal, às vezes você ficou lá orando lá e vê o passarinho e brinca lá e tal, você vê lá a criança brincando e tal, e aquilo vai refrigerando a sua alma, aquilo vai alinhando o processo do seu coração, e aí você entende, fui cuidado por Deus. É literalmente isso. Então, assim, a gente precisa entender que
Que o cuidar de Deus está disponível e é o tempo todo presente pra gente. Se a gente entende que a vida de oração e a vida se vive 24 horas por dia, então você ora 24 horas por dia. Verdade. Quando você quantifica, fala, não, hoje eu orei 1 hora, amanhã eu orei 2 horas, e depois ainda chega na igreja e fala, irmãos, essa semana eu orei 3 horas direto. Ou seja, você está voltando àquele princípio lá do hipócrita, né? Que está querendo reconhecimento de outros e não de Deus. Né? Eu escrevi aqui, o tempo não é o mais importante, nem as palavras, o mais importante é o conteúdo da oração. E aí, por que eu escrevi isso? Porque eu me lembro, e volto no texto de Mateus, quando Jesus vai comparar o hipócrita e o fariseu. O fariseu e o publicano. Né? Publicano. E aí, o fariseu chega e ora, faz aquela oração, né, imponente, e obrigado porque eu não sou, como o judeu costumava orar, né, que eu não sou nem mulher, nem... Não sou mulher, não sou gentil. Não sou gentil, não sou mulher, né? Ele orava assim, né? E o publicano chega, o texto vai dizer que ele nem levanta os olhos para o céu e fala, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E aí Jesus compara as duas orações e ele fala, a oração do publicano é a que foi ouvida. Por quê? Não pelo modo, não pelo tempo, mas pelo conteúdo da oração. Então o conteúdo da sua oração é muito mais importante do que o tempo que você ora. Muito mais importante que as palavras que você usa, se elas são palavras de impacto, né? Aquelas pessoas vão dizer, Senhor inoxidável. Nossa! O Senhor é inefável. Né? Tem gente que gosta de usar a palavra difícil nas orações, como se Deus tivesse, olha rapaz, tá lendo o dicionário. Né? Então assim, o conteúdo das nossas orações é o conteúdo do nosso coração. Isso é o mais importante na oração, não é o tempo. E se você fica medindo tempo, quanto tempo você está orando, se ora mais, se ora menos, muito cuidado com isso. Né? Porque você está usando a oração como meio para trocar com Deus. Né? E fala assim, Senhor, olha, eu tenho 24 horas de oração aí de bônus com o Senhor, então o que o Senhor pode fazer por mim? Né? Eu tô por te falar que essa linha, né, desse processo de estudar sobre oração quase que responde às questões do galardão, né? Porque pelo que nós ouvimos do galardão, a pessoa fala assim, eu orei pra caramba, Deus, ó, realmente, pode colocar aí no seu banco aí, porque eu tô top agora com o Senhor, entendeu? E a gente já vai orando, Senhor, ó, Senhor, deu certinho. Aí é como se eu tenho meu carro lá, eu tô abastecendo um imposto ali embaixo ali, aí tem lá um bônus, né? Aí eu chego lá, eu falo meu número, até decorei, 13.811. 13.811, 13.811. Ah, você também tem? Aí tá, aí eu chego lá, eu abasteço, aí a pessoa vai lá e computa, você tá com tantos pontos, tal, tal. Eu fico doido pra poder acabar a gasolina do carro, pra poder levar lá e aí é aquele sentimento de que, nossa, eu tô juntando ponto. Agora se a gente for pensar nisso na vida cristã, não vai funcionar, porque a gente já tá em dívida. E aí, quanto mais a gente, né, vou usar uma expressão aqui bem mundana, ocupa o Senhor, mais a nossa dívida aumenta. Só que a diferença é que esse Senhor, ele não se importa de ser incomodado, porque ele mesmo assume a nossa dívida para nos dar uma qualidade de vida específica que o glorifique. Então, assim, a vida cristã não é oposto. Não é oposto. Então, a gente precisa, assim, pensar nisso, porque até mesmo nos nossos serviços, às vezes é aquele sentimento, né? Ô Senhor, eu trabalhei tanto pro Senhor hoje, mas o que é trabalhar muito pro Senhor? Eu vou partir desse princípio, né? O que é fazer muito aquilo que o Senhor quer? Então, assim, o relacionamento traz a medida certa. É engraçado que na conversa com as esposas, chega uma hora que você sabe que é a hora de ficar quieto. Tá na hora de calar a boca agora. Agora acabou. Ninguém te falou, tipo, você não vem uma vozinha, assim, cala a boca! Não, chegou a hora, tipo assim, deixa a fulana falar.
Deixa ela falar, tá na hora de calar a boca. Ou senão, ninguém fala, mas tá na hora de calar a boca. Então, relacionamento traz o tempo certo. Se eu entendo que aquele dia é um dia de debruçar diante do Senhor e ficar num tempo cronológico maior, é porque a gente está percebendo que aquele é o direcionamento do Senhor. E é engraçado que, eu lembro quando eu era mais novo, teve um dia que eu tava meio cansado, eu falei, meu Deus, eu queria orar, mas eu tinha aquela mania de orar sempre quase dormindo, entendeu? Aí eu comecei a orar e apaguei, cara. Eu sonhei com tudo que eu orei. Tudo que eu fui orando assim, eu fui sonhando. Aí eu fiquei, nossa, eu consegui adormecer com pensamentos espirituais. Eu achei assim, máximo aquilo, sabe? Mas depois eu descobri que aquilo não. Quando você acordou, você falou, amém? Pois é. Aí eu acho que eu falei assim, gente, eu pensei em tudo que eu tinha falado, tal, beleza? Aí eu fui cuidar do pastor. Eu falei, pastor, sabe o que aconteceu? E tal. Aí ele falou assim, não, mas aquilo, a sua mente estava reproduzindo o que você não conseguiu fazer. Entendeu? Então assim, oração é vida, não é mecanicismo, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Nós vamos falar, vamos ficar por aqui, né, nessas questões que nós levantamos aqui sobre oração. Ainda tem mais algumas coisinhas pra gente falar sobre oração aqui, né? Então, no próximo vídeo a gente termina e já engata no próximo tema, né, que nós vamos ainda estabelecer ainda. Amém? Que Deus abençoe você, que tenha sido produtivo para você, que esse tempo aqui de reflexão, de conversa, possa de alguma maneira edificar a sua vida e que você possa viver de fato uma vida de oração, uma vida voltada para o seu prazer na pessoa de Deus, né? E obviamente o prazer de Deus em te ouvir, em conversar com você, em receber suas orações. Amém? Eu sou Johnny. Deus continue abençoando nossas vidas em nome de Jesus. Foi um prazer, né, estar com você nesse tempo. E continue estando conosco. Nós estamos aí para servi-lo. Qualquer dúvida, chame o pastor no direct, inbox, não sei que vai chamar, mas chame no PV também. Né, estamos aqui para ajudar você. Não é? E também estamos abertos a sugestões também para a gente ir formulando as nossas EBDs, né, as próximas. Né? Então, que Deus continue te abençoando, fortalecendo em nome de Jesus. E assim, irmãos, sempre nos assuntos que nós colocamos, continue pensando neles, tá bom? O nosso desejo é que você cresça mesmo, né? Pensando nesses temas e para que você tenha uma qualidade de vida cristã a cada dia melhor e também desfrutando mais aquilo que Deus tem para te dar. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pastor, orou para iniciar. Deus, em nome de Jesus, é muito bom, Senhor Deus, contar com o Senhor. É muito bom contar com aquilo que o Senhor tem feito. Sim. E é muito bom contar com aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. E nessa oração eu coloco a cada um dos nossos ouvintes, coloco a minha vida, do pastor Wellington, requerendo do Senhor que o Senhor nos dê graça para que nós possamos viver uma vida cristã que te agrade, Senhor. Coloco diante do Senhor o desafio da gente separar a vida cristã da religião que nos cerca e que muitas vezes corrompe o nosso coração. Verdade. Nos livre, Senhor Deus, de todo afã e de todo convite que não seja teu para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiz uma coisa diferente. O quê? Orei de olho aberto. Aí, pastor, tem cara de olho fechado. Quem falou que tem cara de olho fechado? A gente olha de olho fechado porque senão passa um mosquito, você fica assim, que mosquito legal, bacana. Para não se distrair, pra não se distrair, para focar. né? Pois é. Quem deixa abençoar em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Se você estiver ouvindo esse vídeo de manhã, levanta e vai tomar café. Se estiver ouvindo, né, esse vídeo perto da hora do almoço, levanta e vai almoçar. Se estiver vendo à tarde, próximo da hora de tomar café, vai tomar café. Agora, meu querido, se você estiver vendo esse vídeo de noite, levanta e vai jantar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu orei, né? Fui lá com os irmãos, nós sentamos com a pessoa lá, orando, e eu orei com o olho aberto. Aí depois a irmã perguntou, pastor, por que você orou com o olho aberto? Eu falei, vai que tem demônio mesmo, o demônio avança em nós e nós não vê. Nós temos que estar com o olho aberto, se o demônio avançar em nós, nós para cima do demônio. É vigiar, ué. Ué. Mas